Oi pessoal, vamos para mais um vídeo. Esse exercício é para a gente fazer uma análise das informações que eu posso obter por satélite, mas é só um estudo, ele não me garante precisão. Eu só vou conseguir coletar informações básicas para depois prosseguir com a tarefa tradicional, a medição real. Eu vou usar como modelo o terreno onde está a FATEC São Paulo. Então eu entrei no Google Maps, achei a posição da FATEC São Paulo e vou aproximar a minha imagem. A dificuldade é que pelo Google Maps eu não consigo visualizar o limite perfeito do meu terreno, então eu vou pedir ajuda aqui para a imagem satélite. A imagem por satélite causa uma pequena deformação porque ele torna os meus edifícios em perspectiva, mas como é um estudo para a gente testar, então vou sair por aqui. Posso aproximar, posso afastar. Eu vou considerar essa imagem que eu consigo visualizar meu terreno como um todo. A partir de agora, eu vou capturar essa tela. Então, eu vou pegar aquele botão Print Screen do teclado e vou pressionar. Dessa maneira, a imagem foi para a área de transferência do meu computador. Então, agora eu vou entrar no meu AutoCAD e iniciar uma sessão nova. Como eu sei que o terreno da FATEC é razoavelmente grande, então a minha sessão eu vou iniciar com o template ACAD ISO DWT, já que ele me oferece uma tela inicial de 420 por 297 unidades. Então, é uma área mais compatível com o desenho que eu vou desenvolver. Escolho o ACAD ISO DWT. E a minha sessão é iniciada. Vou fazer os procedimentos que a gente considera básico para começar meu desenho. Então, vou clicar 2 vezes o rolete para acertar a minha tela inicial. Então, meus 420 por 297 passam a ser apresentados na minha tela. Vou tirar a apresentação da minha malha para facilitar a visualização do vídeo. E vou definir a unidade do meu desenho com o comando Units. O atalho dele é o N. Para metros. Procedimentos iniciais. Todo desenho a gente faz a mesma coisa. Ok. Outro procedimento inicial é definir o layer com que eu vou trabalhar. Vou precisar de 3 por enquanto. Um layer novo para minha imagem do mapa. Um layer novo para o contorno do meu terreno. E um layer novo para a construção das minhas edificações. Cada um deles eu vou definir com uma cor, para visualmente eu conseguir organizar as minhas informações gráficas. As cores de escolha pessoal, a que vocês quiserem. Cores bem diferentes entre elas, assim a gente consegue identificar fácil os elementos na tela. Tipos de linha, todas são contínuas. Espessuras de linha. Vou pegar todas e definir com espessura média, fica mais fácil, assim eu troco todas de uma vez. E só o das edificações eu vou deixar um pouquinho maior, 0,30. Como eu vou começar com a imagem, vou clicar 2 vezes na palavra imagem, ele passou a ser meu layer corrente e consigo encerrar esse quadro. Pronto! Para trazer a imagem, Ctrl V, clico em qualquer lugar e a imagem passa para cá. Só uma observação. Às vezes, esse procedimento faz com que a imagem venha um pouco deformada. O que vocês fazem? Apaga, clica aqui embaixo, ativa o comando Regen, o atalho é RE, e aí cola de novo. Esse problema acontece por causa da área de regeneração do desenho. Se ele não estiver adequado, ele deforma a imagem. Vocês vão reparar isso observando a imagem. Vou movimentar um pouquinho a minha imagem. Tá aqui. O grande problema agora é, se eu simplesmente começar a tirar a área das minhas informações e desenhar, será que elas estão na escala correta? Provavelmente não, porque isso aqui é uma imagem. Por que eu trouxe essa imagem por satélite? A maioria dos programas que me oferecem esse recurso de imagem, eles me oferecem aqui no lado a escala gráfica. O Google me oferece então aqui essa possibilidade. O que significa a escala gráfica? Este comprimento de linha indica o valor 50 metros.
Então, a partir desta dimensão, eu consigo ter uma ideia das minhas metragens. Então, a sugestão é deixar a minha foto o mais próximo possível dessa escala. Como a gente está trabalhando em metros, eu vou pedir ajuda para o comando Scale. Eu vou clicar aqui na ferramenta Scale, vou selecionar a minha imagem, apertar Enter, prestar atenção no que ele me pediu. Ele me pediu para especificar um ponto base, ou seja, no lugar onde eu clicar é o que ele vai tomar como referência para aumentar ou diminuir a minha imagem. Vou clicar aqui em qualquer lugar perto da minha escala gráfica, só para não precisar alterar o zoom. Agora ele trocou de pergunta. Qual seria o fator de escala para tornar essa minha imagem o mais próximo possível da realidade? Eu não sei, porque eu não medi antes. Então, eu vou usar a opção referência. Cliquei na opção referência, aí ele pediu, indique então o comprimento de referência. O comprimento de referência é o tamanho dessa linha. Então, com o mouse, eu vou clicar no começo dessa linha, vou até pedir ajuda para ortogonal para ficar o mais reto possível, e vou clicar no final da linha. Lembra, isso aqui é um estudo, não tem precisão. Então, não tem como eu garantir que ele vai ficar perfeito em relação à realidade, mas ele vai ficar bem próximo. Cliquei. Ele memorizou esse espaço entre os dois pontos marcados e agora ele está pedindo novo valor. E o meu novo valor é esse indicado na escala gráfica. Então, nesse caso, 50. Digitei 50, apertei Enter. Minha foto agora está próxima da realidade. Para tirar dúvida, pede ajuda para o Misery e mede, ó, a distância da minha linha tem que ficar bem próxima da realidade, ó, o valor obtido, 50 e alguma coisinha, algumas casas decimais. Então, ESC. Agora eu consigo fazer meu exercício. Meu exercício será contornar o terreno da FATEC São Paulo e contornar os edifícios principais que a gente trabalha. Então, o local do nosso departamento, Departamento de Transportes e Obras de Terra, e o local onde a gente tem a nossa aula, aqui no bloco AB. Para isso, eu vou trocar o meu layer para o terreno, para riscar primeiro o terreno. Peço ajuda para o comando Line e, sinceramente, é só riscar, sem nenhuma precisão, é um estudo. Então, ó, meu terreno está por aqui, começando aqui na esquina do Santiago, indo até o nosso bloco AB, passando por trás da cantina, indo até a rua de trás da Bandeirantes, peguei a área da pós-graduação, retornei até a área do arquivo histórico, cheguei até a nossa praça, fechei o meu contorno. Enter. O problema é que está difícil de visualizar essa linha, que a foto tem cores muito diferentes. Então, eu vou pedir ajuda aqui para o layer. E no layer da imagem, eu vou pedir para ele mudar a transparência, essa coluna aqui, ó. Ela está 0% transparente, então eu vou habilitar um valor maior. Por exemplo, 60. 60 de transparência, 40 de opacidade. Fecho. Infelizmente não vi resultado, porque aqui embaixo esse botão é o que define visualizar ou não a transparência. Ele está desligado. Então, eu vou ativar. Agora sim minha imagem ficou transparente. Então agora eu consigo visualizar melhor o contorno que eu acabei de desenhar. Vou fazer o mesmo procedimento agora para os dois edifícios que eu pedi. Então, vou no Layer Edificações. Vou contornar o nosso bloco A e B. Então, comando Line. Contornando, sem precisão, é um estudo. É o mais próximo da realidade que a gente conseguir, tá bom? Se fosse para fazer de verdade, a gente tem que fazer com equipamentos apropriados no local. Pronto, nosso bloco A e B está aqui. Agora eu vou desenhar o do nosso departamento, o edifício Oscar Machado. Então, aqui, ó.
É onde tem o departamento e o nosso laboratório de informática. Pronto. Opa! Falha. Os dois estão prontos. Como que eu queria da imagem eu já consegui, então eu vou pedir para os layers esconderem a minha imagem. Eu vou desativar o meu layer, eu vou congelar. Freeze. Fica mais fácil de trabalhar. O que eu quero agora? Escrever informações aqui. Vou precisar de mais um layer. Layer, texto. Escolhe uma cor. Espessura de linha média. E vamos às nossas informações. Vou clicar 2 vezes aqui no texto e vou fechar. Para definir a área, é só usar o comando área e clicar nas extremidades de onde eu quero calcular a área. Só toma cuidado com o snap, que às vezes, pelo fato de eu ter ligado várias opções, ele não pega o ponto certo. Aqui a visualização está deslocando um pouco a linha, mas eu estou clicando exatamente nos pontos finais. Enter! O valor da área está aqui e o perímetro está aqui. Então, a área desses prédios estão ocupando isso daqui em projeção e o contorno, a metragem do perímetro, essa daqui. Só para passar essa informação para cá, então a gente vai escrever esses valores obtidos aqui. Agora, eu preciso ter uma noção de qual seria a ideia de impressão. Pela sugestão do exercício, eu gostaria de imprimir esse contorno em uma escala 1:500. Então, quando eu entrar aqui na minha ferramenta de texto, vou usar a opção Single Line, vou usar a opção Justify, vou centralizar minha informação, vou clicar aqui no meinho do prédio e vou escolher uma altura compatível com uma impressão 1:500. Os nossos limites de altura de impressão final são sempre entre 1,5 mm, menor texto, informações gerais, 4,5 mm, maior texto, somente para o título do desenho. Como a informação que eu vou colocar é sobre o prédio, a edificação em si, é uma informação importante, então eu gostaria de imprimir com 3 milímetros a altura do texto, bloco A e B. Como é 1:500, eu preciso pensar nessa relação em milímetros. Como eu quero 3 milímetros finais, eu vou usar aqui como valor do meu texto 1,5. 1,5 m na 1:500 vai sair em 3 milímetros. Ângulo de rotação base, 0. Vou escrever agora bloco A e B. Aproveitando, vou clicar aqui, vou colocar edifício Oscar, vou até dar um Enter fazendo a linha de baixo, Oscar Machado. Pronto, deixa eu movimentar. Agora eu quero colocar a informação de área aqui. Só que eu perdi o texto, onde ele está? Aperta o botão F2 que a gente retorna, olha aqui. Memorizando a informação, vamos passar para lá. Texto. Vou optar por uma altura de texto um pouco menor, por exemplo, 2,5 mm finais. Então, eu vou escrever, adotando a metade do seu valor, 1,25, base 0, área, igual metros quadrados. Vou fazer a mesma coisa aqui. Comando área, vou delimitar o espaço que eu quero calcular. Opa! Ponto final. Então, agora eu vou entrar no comando de texto, Single Line, Justify, Middle Center, 1,25, 0, área,
igual, não lembro o valor, F2, 894, arredondando já as informações das casas decimais. Pronto, deixa eu aproximar um pouquinho. Agora eu quero a área do terreno como um todo. Área. Vamos escrever aqui. Um pouquinho maior que o dos edifícios, então eu quero um 3,5 final. Então, 1,75, base 0, vamos escrever aqui. FATEC, São Paulo. Agora, o valor da área pode ser o mesmo. Então, Middle Center, Justify, Middle Center, cliquei. Middle Center, cliquei. 1,25. Área. Já esqueci o valor. F2. Meia metros quadrados. Vou arrastar. E o FATEC São Paulo, vocês podem deixar onde vocês quiserem. Deixa eu movimentar mais ou menos para o meio. Aqui. Só para deixar mais interessante, então, vou criar um layer chamado Simbologia. Outra cor. Espessura 0,20. Cliquei 2 vezes. Toda vez que a gente traz uma imagem por satélite da internet, o norte magnético está apontado para cima. Então, eu vou inserir o bloco do norte magnético. Vou lá na ferramenta de inserção, eu vou no Browse e eu vou buscar o meu bloco na minha biblioteca. A biblioteca que a gente tem usado é a que está instalada na rede da faculdade. Então, eu vou aqui em Norte. Escolho qualquer uma dessas imagens representando o norte, qualquer uma. Vou pegar essa daqui, Open, analiso as 3 perguntas, então, onde ele vai ficar, onde eu quiser, ao clicar do mouse. Escala. O símbolo de norte não tem um tamanho preciso, um tamanho exato, então eu vou deixar Specify on Screen e vou deixar de um tamanho visualizável. Rotação, ele vai entrar apontando o norte para cima. Ok. Bloquinho do norte está aqui, bem pequenininho. A primeira pergunta é onde vai ficar. Eu quero que ele fique aqui. Cliquei. A segunda pergunta é escala. Trabalha no visual, deixa ele proporcional aos textos que a gente fez. Cliquei. Norte magnético está aqui. Agora a gente vai inserir o título do desenho. Também, nosso bloco feito está lá na nossa pasta de blocos da aula. Símbolo de título. De novo, analisem as 3 perguntas. Onde ele vai ficar? Eu vou mostrar com o mouse. Escala. Simbologia tem tamanho preciso. E os nossos foram feitos em escala 1:100. Como aqui a escala é 1:500, eles precisam ficar 5 vezes maior do que o bloco criado em aula. Rotação 0. Ok. Título é sempre embaixo do desenho, mais ou menos do lado esquerdo. E agora vamos preencher. Escala 1:500. Opa! Escala 1:500. Título. Mapa. Ou FATEC São Paulo. Número 1. Importante. Depois eu preciso desenhar uma linha saindo do quadrante e tendo o tamanho exato do título do meu desenho. Pronto. Nosso exercício está finalizado.
a gente poderia continuar desenhando todas as outras edificações para deixar ele mais completo. Até mais, pessoal. Bons estudos!